Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico, urologista, e tenho ao meu lado hoje o meu grande amigo Roberto Robaldo, médico proctologista. E pessoal, antes de tudo, deixa eu aproveitar para pedir a sua inscrição. Já aproveite agora, se inscreva no YouTube, Instagram, em qualquer mídia que você esteja assistindo. Já ative as notificações para que essa plataforma lhe avise cada vez que tem um novo episódio. Nós contamos com a sua parceria para podermos crescer cada vez mais o nosso projeto do Fala Meu Doutor. E hoje nós temos um episódio muito especial sobre um assunto que está cada vez mais frequente e mesmo assim ainda existem muitas dúvidas e mitos, que é o autismo. Para conversarmos sobre isso, temos a presença da psicopedagoga Débora Jacques. Ela é pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas e diretora do Centro de Atendimento ao Autista, Dr. Danilo Rolim de Moura. Sendo assim, uma referência em atendimento educacional especializado, deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Uma honra. Uma honra ter a senhora aqui hoje conosco. Eu considero sempre uma oportunidade, né, quando a gente tem a possibilidade de falar sobre o autismo, né, de falar sobre o TEA. Sobre um assunto que muitas pessoas às vezes não têm coragem de conversar, perguntar, sentem que estão sozinhas. Né? Hoje, assim, se a gente for pensar, vamos pegar um recorte do censo, né? Lá em 2018, quando saiu o resultado do censo de 2018, a cada 44 nascimentos, uma pessoa era autista, né? As pesquisas nos Estados Unidos. Lá em 2020, quando saiu em 2022, a cada 36 nascimentos, uma pessoa autista. Agora, o resultado do último censo, a cada 31 nascimentos, alguém tem autismo. Isso quer dizer o quê? Que nós conheceremos alguém autista, ou na nossa família, ou no nosso círculo de amigos, ou no nosso trabalho. Né? Não tem como a gente não ter contato com alguém que tem autismo. Então, a importância da gente conseguir entender um pouco mais, a importância da gente saber quais são as principais características, né? Porque justamente o transtorno do espectro autista, o termo espectro é justamente porque existe uma diversidade no autismo. Por isso que o símbolo do quebra-cabeça, por isso que esses símbolos eles trazem a questão da complexidade, né, da neurodiversidade. Então, nós poderemos ter autistas com sérios comprometimentos, poderemos ter autistas que já terão, com auxílio, né, que a gente chama de níveis hoje. Não se usa mais a gente dizer é severo, é moderado, é leve. Isso caiu por terra há muito tempo. Então, hoje a gente fala sobre os níveis de autismo, os níveis de suporte. Então, nós temos autista que precisa do nível 1 de suporte, aqueles nível 2 e aqueles nível 3. E esta é a grande diferença, né? Dependendo das características que essa pessoa vai apresentar. Bom, para quem não sabe, né? Vocês com certeza sabem, mas as pessoas que estão ouvindo, muitas não sabem, que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele afeta áreas muito importantes. E as principais áreas que são afetadas é a questão da interação social, a comunicação e o comportamento. E estas áreas, elas fazem muita diferença na vida de um sujeito, né? Outra coisa que é interessante a gente saber é que a grande maioria do espectro é masculino. A cada 5 nascimentos, uma menina e 4 meninos. Então, a gente ainda tem muitas meninas que... Agora, claro, com as pesquisas e a atualização, o que a gente consegue compreender é que muitas pessoas autistas passaram abaixo, né, do radar, porque hoje tem um autismo que ele se apresenta de uma forma que a criança se comunica, que a criança consegue participar de tudo, a questão cognitiva está preservada, mas ela tem as características do autismo. Ela é inflexível, ela tem dificuldade com a mudança de rotinas, né? Então, muitas dessas questões acompanham o sujeito, mas ele está ali. Então, hoje as pessoas perguntam, a semana passada eu estava numa palestra no Rotary, ou retrasada, não me lembro, e aí me perguntaram o seguinte, assim, mas professora Débora, por que antes a gente não via tantas pessoas autistas e hoje é este número absurdo de pessoas, né, com diagnóstico do autismo? Na verdade, a gente não tinha o diagnóstico, né? Nós não tínhamos existe diagnóstico. uma estimativa dos números de Pelotas e região?
Aqui em Pelotas, nós não temos um censo do município que tenha feito esse levantamento especificamente. Nós nos baseamos pelas carteirinhas, tanto a carteirinha municipal de identificação do autista, né, para garantia dos direitos, que foi uma demanda do Centro de Autista, né, do Centro de Autismo, nós solicitamos essa demanda e foi aceita, e nós temos a CIPTEA, que é uma carteirinha que é a nível de estado. Então, ali se tem esses dados para se computar o número de autistas. Só que a gente sabe que muitas pessoas e muitas famílias não acessaram. Então, se a gente fosse fazer essa leitura, por exemplo, a gente vai ver quantos tem no município. Com laudo, quase 2.000. Mas tem aqueles que estão em investigação e ainda para ter laudo. E aí tu vai em outros lugares, vamos ver quantos tem na rede estadual, então. Olha, na rede municipal, na rede estadual. Vamos ver quantos a gente acha que identificamos pela carteirinha. O que acontece? Só para vocês fazerem ideia. Quando nós fomos abrir o centro, nós começamos já essa pesquisa mais intensa em 2013. E aí a gente entendeu, tanto que o primeiro local que foi escolhido para o centro comportaria a demanda que a gente tinha feito o levantamento. Na época, o professor Gilberto Garcias, né, o nosso querido Cachoeira, secretário muito querido, de foi Educação, meu professor, uma ótima pessoa. Uma ótima pessoa, um excelente profissional, né? Médico, ele fantástico. Fantástico. A gente fez uma demanda, um levantamento, e aí escolhemos um lugar em que caberiam até 300 crianças, jovens e adultos em atendimento. Para vocês fazerem ideia, com os números que a gente tinha levantado, pesquisando, no Centro de Neurodesenvolvimento, ali com a Juliana Maia, em todos os lugares a gente pesquisou. Em um ano, nós já tínhamos mais de 200. No segundo ano, estourou os 300. Não cabia mais uma agulha lá dentro. O que a gente entendeu com isso? Que muitos ainda estão sendo descobertos, muitos ainda estão em casa. E aí o que acontece? Como eu brincava com a Juliana Maia, com a Neuro, né? Eu dizia, tu faz esses mutirão e depois como é que a gente vai dar o atendimento? Porque é muita gente para dar o Novos atendimento. Diagnósticos. Novos diagnósticos. E hoje, assim, há 10 anos atrás, a maioria dos diagnósticos vinham a partir dos 5 anos, tá? Porque era encaminhado. Né, a partir dessa idade. O momento escolar que começa Isso, o diagnóstico. Lá no pré, quando vai para o primeiro ano, é onde se apresenta. Agora, nos últimos anos, e isso é muito bom, os profissionais da educação infantil, eles conseguem identificar as características, porque eles estão tendo também formação para isso. Então, as próprias famílias conseguem identificar as características. Então, hoje a gente tem um encaminhamento muito mais cedo e temos diagnóstico há 1 ano e meio, 2 anos de idade. E a partir de que idade vocês atendem no centro? Nós não temos idade nem de início e nem idade de saída, como a gente diz assim, né? Porque alguns vão permanecer conosco sempre com aquele apoio. Nós temos vários que vão para o mercado de trabalho, ou vão para curso técnico, ou para a universidade, e aí eles se desligam. Nós ainda brincamos, nós estamos aqui. Então, quando precisam de nós, no IFE, na universidade, nos chamam para que a gente dê uma ajuda, mas ele não tem mais o atendimento. Ou quando muda de cidade. Né? Ou as desistências, que elas acontecem também por N motivos, né? Porque senão eles permanecem conosco até a idade adulta, porque eles vão precisar desse suporte. O autismo, ele sempre vai precisar de um suporte mais leve, um pouco mais intenso. Porque o que acontece? Né? Quanto mais cedo a gente começar a atender as crianças, 1 ano e meio, 2 anos, melhor. Porque a janela dos desenvolvimentos estão abertas, estão a 1000, e a gente sabe que os resultados vão ser muito melhores, mesmo que seja um autismo mais difícil de lidar. Agora, com os adultos, muitos deles, e isso para nós no início do centro foi muito difícil. Por quê? Já tinham adultos ali naquela lista de espera com mais de 40 anos, que estavam em casa há 20 anos. E aí tu tem lá um bebê de 1 ano e meio. Sim. Como é que tu vai dizer para essa mãe, que tem um filho de 40 anos, que, claro, que vai ajudá-lo, mas nem perto do que vai ajudar aquela criança de 1 ano e meio, né? Então, isso é outra coisa muito importante da gente entender, né? Hoje a gente estava conversando com algumas mães, que são as lutas das famílias também, né? E aí, claro, que a gente sempre costuma dizer que a grande parte das famílias tem um nível socioeconômico muito difícil, né? Tem grandes dificuldades. E aí, para encontrar o atendimento? Para conseguir o atendimento, né? Seja o atendimento no centro, nós somos da parte educacional, mas o nosso trabalho, a gente vai para dentro da escola, a gente faz formação continuada, é um centro que tem pesquisa funcionando em todas as áreas lá dentro, é campo de estágio, né? E a gente sempre diz,
extrapola o muro, porque a gente precisa ajudar. E aí, por exemplo, agora essa semana, na outra semana, na segunda-feira, eu estava na empresa Coca-Cola, né, conversando com os funcionários, porque eles tinham interesse de saber, porque tem colegas que têm filhos autistas, né? Então, todos os lugares da sociedade, a gente fez para o pessoal também que faz o transporte de Uber, porque eles não sabiam como reagir quando uma criança entra numa crise dentro de um carro, né? Então, olha, eu falo muito porque eu sou professora, Mas então eu fale. engato uma primeira e eu sigo, né? E assim, uma dúvida que o pessoal tem é: quais são os primeiros sinais, sintomas que as crianças vão apresentar, né? Aquele pai, aquela mãe, o meu bebê, a minha criança pequena, tem alguma pista que eles têm que... Tem alguns sintomas, assim, tem algumas, na verdade, características que se apresentam, e aí é bem como eu disse para vocês, elas podem se apresentar com níveis de intensidade diferentes. Então, uma criança muito apática ou uma criança que não para de chorar nunca. A criança que tem dificuldade de manter o olhar, né? Aquele olhar com a mãe, assim, que mantém quando está mamando. Por exemplo, crianças também que agem como se fossem surdas. Tu chama ela 1, 2, 3 vezes, ela não te atende. Mas aí tu diz algo que ela gosta ou que ela quer, ela vai te olhar, ela vai responder. O fato de não dar função adequada, muitas vezes, aos brinquedos, né? Ela vai enfileirar, ela vai montar, ela vai pegar o carrinho e vai girar pela roda, ela vai ter muitas vezes fixação, e isso acontece muito por ventiladores, por coisas que se movimentam. Uma das características que são muito fortes, que se apresentam, são as questões sensoriais, as alterações sensoriais, que grande parte deles apresentam essas questões, que ou é por uma sobrecarga de barulho, o barulho incomoda, ou o movimento incomoda, ou as luzes, ou a questão do tecido, da etiqueta que está aqui, ou a questão dos cheiros, né? Então, consistência de alimentos. Isso, até mesmo, que aí a gente entra na questão depois da seletividade alimentar ainda, determinados tipos de alimento. E não é birra da criança, né? Não é frescura. A questão das estereotipias, que são os movimentos repetitivos que muitas vezes a criança faz. Às vezes ela faz porque está muito alegre, e às vezes ela faz porque está muito angustiada. Então, de uma forma ou de outra, a gente analisa, né, e vê o que precisa. A questão, quando fica um pouquinho maior que a repetição, que é a ecolalia, né, que acontece muito, a imediata, né, está com sede, Pedro? Está com sede, Pedro? Ele vai te repetir. Ou a tardia, que é aquela que vem com vinhetas de filmes, de jornais, de voz de personagens do Pato Donald, do Pateta, perfeita. A voz do Belchior cantando uma música, que são a questão, né, da ecolalia tardia. E, às vezes, muitas vezes, a ecolalia serve também como comunicação. Por exemplo, eu me lembro que tinha um menino que ele chegou na escola e disse para as professoras, ele dizia assim: vamos todos juntos ao promotor. Porque a mãe havia dito em casa, ele havia, né, ouvido, sim. Quando ele chegou na escola ele repetiu, então todo mundo sabia, né? Então, essas questões para o autismo, como, por exemplo, assim, eles são muito rotineiros. A rotina traz segurança, desde para a criança bem pequena. E agora, no centro, então, a gente chamou vários, porque eles, até aos 6 anos, a intervenção precoce, a partir dos 6, o atendimento educacional especializado. Então, a gente brinca que eles sobem, porque eles vão para o andar de cima, né, embaixo a intervenção. Gente, está uma choradeira, né, porque a gente chamou vários novos da nossa lista de espera, acho que já chamamos mais de 20 novos. Então, eles estão se adaptando aos espaços, a mãe pode entrar um pouco junto, né? É a nova rotina. É uma nova rotina para todos, para quem já está, porque movimenta, são outros pais, e para eles que estão chegando. A questão da rotina para eles é muito importante, para vocês fazerem ideia, assim, para as pessoas que estão ouvindo, o quanto isso é importante, não é frescura. A gente tem um transporte no centro. E aqui, quem é que usa o transporte do centro? Aqueles que realmente precisam, que não conseguem entrar num transporte público porque se desorganizam e acabam tendo crises, né? Aqueles cujos pais não têm condições financeiras também, né, de um outro transporte. Alguns deles, se estiver arrumando uma rua e o motorista tiver que vir por outra rua, a gente já sabe que quando chegar no centro vai estar desorganizado, porque tem que ser o mesmo caminho. Né? Então, muitos têm essa questão. Por exemplo, tem criança que não entrou na escola, saiu sexta-feira, chegou segunda-feira, não queria entrar, chorava e gritava. O muro da escola foi pintado de outra cor. Não era mais a escola dele, ninguém avisou, ninguém deu previsibilidade.
Que aí a gente diz, mas então não pode fazer nada diferente? Pode. Mas tem que dar previsibilidade. Se avisar, a tem coisa que avisar, corre melhor. Tem que avisar. Teve um pequenininho, na época que eu estava na sala de recursos do Joaquim Assunção, do prezinho, que ele se desorganizou de um jeito tal, e a professora dizia, Débora, eu não troquei nada de lugar, não tem nada diferente. Daqui a pouco chegou a pessoa que no município a gente chama de cuidador, né? Alguns que ajudam, e entrou na sala. Quando nós olhamos para ela, ela havia pintado o cabelo de vermelho. Claro, né? Mudou a cuidadora. Mudou. Claro, o cabelo. Aí ela disse, Débora, eu digo, não, se tu tivesse mostrado para ele que tu ia pintar dessa cor, tudo, ele podia até chorar um pouquinho, mas não tinha sido esse escândalo. Então, essas questões peculiares do autismo, eles não entendem ironia, eles não entendem deboche, eles não sabem mentir. Então, assim, vocês imaginem numa sociedade como a nossa, né, pessoas que aí vocês vão dizer, mas isso quando é pequeno, eles não sabem ler as expressões do rosto, eles não sabem dizer se tu está alegre, se tu está triste. E isso tudo é ensinado, por isso que é importante começar bem cedo na intervenção precoce a ensinar tudo isso. E isso traz sofrimento para eles. Traz muito sofrimento. E o centro de vocês, ele ajuda a escola, em parceria com a escola, ou o paciente de vocês vai ficar só com vocês? Como é que funciona? Não, nós atendemos no contraturno da escola. Né? Então, nós não tiramos de maneira nenhuma a criança do turno que ela está. Ele vai ter um turno no colégio dele ele vai para a escola normal e aí ele tem atendimentos lá no centro. Né? Os atendimentos são de 45 minutos. Tem crianças que têm vários atendimentos, tem outras que têm um atendimento. Por quê? Isso foi coisas que a gente foi aprendendo na caminhada também. Porque elas têm atendimento em outros espaços. Então, a gente tenta não replicar um mesmo atendimento. Por exemplo, se essa criança também é atendida na PAI, a gente sempre vê com a PAI qual o atendimento que ela recebe lá, para poder dar oportunidade para mais crianças. A mesma coisa com o Serenep, a mesma coisa com as demais instituições, para que a gente não repita. Às vezes a gente tem, porque assim, desde 2021 foi criado um decreto, no município, na gestão da secretária de Educação anterior, o decreto 6462 de 2021, aonde nesse decreto diz o seguinte, que a prioridade de vaga são para as crianças da rede municipal de ensino. No momento que tu coloca isso no decreto, não vão entrar outras redes. Sempre terá um novo diagnóstico na rede municipal de ensino, que tem 100 escolas. Né? Então, a gente sabe disso. Só que, claro, naquele momento, nós pleiteamos para que aqueles que já estavam não saíssem. Então, eles continuaram conosco, porque eles foram para o ensino médio, e o ensino médio público é na rede estadual. Sim, né? Ainda tem no Pelotense, mas provavelmente, pelo que a gente está vendo, talvez seja extinto o ensino médio do Pelotense. Né? A gente não sabe ainda. Então, a gente brigou muito. E para aqueles que não estavam em lugar nenhum, aqueles que têm um autismo que demanda muito mais. Por exemplo, isso é bom sempre deixar que nessa curva 1%, 2% é esse autismo que vive na imaginação de grande parte das pessoas, né? Que é aquele que não consegue ficar de maneira alguma junto às outras pessoas, que bate, que morde, que empurra, né? Então, e a gente tem, com certeza. Lá no centro a gente tem um menino que ele é um querido, mas ele é altamente sensorial. Então, ele anda sempre com um abafador. Teve um dia, num atendimento, que a cortina só fez isso aqui, ele enxergou um pouquinho a rua. E tinha um pai com um cachorrinho no colo. Resultado, uma janela quebrada, uma mesa quebrada, os óculos da professora que atendia quebrado. Por quê? Ele tem pânico de latido de cachorro. O cachorro não latiu, mas ele conseguiu projetar que o cachorro poderia latir, então ele teve uma reação. Né? Então, muitas vezes, imagina quantas pessoas têm essas reações, e as nossas crianças também. A questão, uma coisa que é interessante que eles têm, são os interesses restritos. Né? Os dinossauros são os preferidos. Né? Muitos pequenos amam dinossauro. Tem a Peppa, que é mal educada, mas eles gostam da Peppa também. Né? Então, tem vários personagens. Alguns têm, por exemplo, os X-Men. Né? Cada um tem ali um personagem. Na medida que eles crescem, eles vão mudando. E tem algumas coisas curiosidade, porque tem alguns, por exemplo, que têm esse interesse restrito ali, os focos de interesse em logomarcas. Nós tínhamos um menino pequeno, agora ele já está bem maior, que era Nike. Então, ele adorava outdoor da Nike,
Um dia a professora na escolinha estava com tênis da Nike, ele se abraçou nos pés dela, ninguém conseguia tirar. Aí vocês vão dizer, e como é que vocês fazem isso para tirar isso? A gente começa a trabalhar com a imagem, passa aquela imagem para cima da mesinha, começa a transferir ela para outras coisas. E aos poucos ele vai cedendo. Isso que eu ia te perguntar, Débora, muitas vezes as pessoas associam autismo com falta de inteligência. Essa relação é verdadeira? Não. O que acontece é assim, o autismo, 70% dos casos de autismo tem comorbidades. Então, dentro dessas comorbidades, nós teremos, sim, aquele autismo que tem a deficiência intelectual junto, teremos autismo que tem o TDAH junto, alguns casos com epilepsia, alguns casos com TOD. Né? Isso nós teremos. Mas, assim, vai depender muito. E muitas vezes a gente se engana porque a gente pensa que a falta de resposta daquela criança é uma questão cognitiva. E não é. Sim, isso é desinteresse total dela, porque, por exemplo, se ela gosta de planetas, ela vai falar tudo sobre planetas. Se tu falar um outro tema, ela não está interessada, ela não vai nem fazer, não vai nem querer. Esse é o hiperfoco? Eles têm os hiperfocos, que são os hiperfocos, né? Que eles acabam sendo muito bons naquilo. Assim, um pequenininho nosso foi para o ensino fundamental. O sonho dele era fazer educação física. Hoje tem educação física nas escolas infantis, mas há 2, 3 anos atrás não tinha, um pouco mais. E ele queria, o professor de educação física fez a fila, ele era o primeiro, o professor disse, entre na sala. E ele disse, não, nós não vamos entrar aqui, eu quero ir para lá. É lá que é a educação física, na cancha, né? Sim. E o professor disse, não, hoje não, eu vou conversar com vocês, é na sala. Ele disse, não, educação física é lá. E ele disse, mas eu sou professor e eu estou mandando e tu vai entrar na sala. Tu é um péssimo professor. Vamos parar dentro da escola, né? Então, essa coisa deles são literais, que é outra coisa que eu não disse. Eles entendem tal qual tu diz. Um dia eu saí da minha sala da direção para ir para uma reunião e tinha um pequenininho com um tablet, o pai deixou ele mais cedo. Então, para carregar o tablet, estava ligado dentro da sala da direção e ele com uma cadeirinha no tablet esperando. Ele tinha que esperar uns 40 minutos. Então, ele estava sentadinho, quietinho. Quando eu saí, eu disse assim para ele, olha aqui, estou indo para uma reunião, tu não deixa ninguém entrar na minha sala, tu cuida da minha sala. Até nós, os especialistas, fazem isso. Ele nem levantou a cabeça, nem me respondeu. Quando eu voltei da reunião, meu vice-diretor, nunca mais tu faz isso. Porque ele disse assim, não, eu saí da sala para pegar um xerox na secretaria, quando eu fui entrar, ele botou a mão e disse, não pode. E aí ele disse, não, mas eu estava aí dentro. Ele disse, aí pode, não pode entrar. Né? Então, são coisas assim, é um mundo, não é um mundo à parte do nosso. Eles podem contribuir muito. Eu acho que a gente tem muito que aprender. Né? É claro que a gente sabe que os comportamentos, quando alguém fala de autismo, normalmente vai lembrar dos comportamentos que apresenta. Né? Que vem decorrente ou de uma sobrecarga, ou uma questão emocional, ou sim, eles têm frustrações e não sabem lidar com elas, a gente precisa ensinar a lidar com elas. Para vocês fazerem ideia, assim, há 3 anos atrás, a gente criou o primeiro grupo de jovens. Né? Porque a gente começou a perceber que, quando eles chegavam na pré-adolescência e na adolescência, eles começavam a se sentir deprimidos, ansiosos, porque eles começavam a perceber coisas que não percebiam antes. Né? E isso e ainda é muito difícil. Então, nós criamos o primeiro grupo. Né? Cara, o resultado foi excelente. Acho que 6 meses depois a gente já estava, porque é um projeto que foi feito de pesquisa, né? E outras universidades colaborando. E agora tem pesquisa sobre os grupos que estão lá no centro. Criamos um segundo grupo. Hoje nós já estamos com grupos de pré-adolescentes. Né? Porque uma das questões, quando o centro começou o trabalho, que nos questionavam muito, é essa ideia que o atendimento para o autista ele só resolve se ele é individualizado. E aí eu trouxe muito isso da minha própria prática. Qual é a dificuldade que as crianças têm e os jovens têm? Não é interação? Sim, claro. Não é conseguir compartilhar com o outro? Como é que a gente vai trabalhar isso sem os outros? Exatamente. Né? Então, quando a gente começou a ver os resultados, claro que assim, claro que tem aqueles casos que a gente precisa primeiro
trabalhar várias questões para depois conseguir colocar no grupo. E os grupos foram feitos respeitando a idade cronológica, mas com perfis também diferentes. Então, nós temos nesse grupo alguns jovens que têm a ecolalia, que utilizam a ecolalia muito como fala. Temos vários, aquele que tem uma deficiência intelectual ali associada, aquele que não tem, aquele que já está na universidade no final de curso. Temos um rapaz que é casado e tem uma filhinha. Né? Então, essas questões todas da gente ver o quanto eles podem avançar é muito bom, né? Débora, e como é que é a aceitação dos pais e da família até... Porque muitas vezes as pessoas identificam, sabem, têm aquela dúvida, mas não têm coragem de procurar alguém para o luto, diagnosticar. Né? Como é que funciona essa parte para a família? Assim, para algumas famílias é quase como um alívio descobrir o que é. Que para eles ali, bom, por que está funcionando desse jeito? Por que não está funcionando do outro jeito? Para outras famílias, é uma recusa no início, porque é um luto que tu faz, né? Tu diz, olha, poxa, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que a minha família? Acontece muito, e por a gente saber que tem um componente genético aí, embora tenha muita pesquisa ainda para ser feita, de famílias que têm 3 filhos autistas. De famílias que têm 3 filhos autistas e o pai é autista, né? Descobriu depois que era autista também. 2 gêmeos, muitos gêmeos, né, autistas também. E aí, o que a gente, quando olha para essas famílias, são famílias que elas são muito diferentes, assim. Então, eu sempre costumo dizer, às vezes as pessoas dizem, estão todos no mesmo barco. Eu digo, não estão, não. Alguns estão num iate, outros estão num barquinho a motor e tem aqueles que estão à deriva. Porque hoje o tratamento para o autismo, né, ele é então são vários profissionais que são necessários para conseguir, de fato, né, fazer com que tenha um progresso em todas as áreas. Por exemplo, a fono na questão da comunicação. E nós quase não temos fonos. A região sul é carente deste profissional, né? A questão a área da psicologia, né? Todos os profissionais aí, os pedagogos, os psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, toda essa leva. Para as famílias que têm condições, elas conseguem ainda, e mesmo assim, às vezes, pela demanda, encontram dificuldade, né, de conseguir os atendimentos. Agora, para as pessoas que não têm as condições financeiras e depende do sistema público de saúde, gente, é de cortar o coração, assim, por quê? Porque elas precisam, e é isso que eu acredito que nos últimos anos a gente tem tentado, e tem um programa da Universidade Federal, o PROAP, né, o Programa de Atenção à Primeira Infância, que está sendo algo revolucionário, ainda é uma pesquisa. Um dia vocês tragam aqui a professora Rita Costa, que é a idealizadora, né, que é da Universidade Federal, e quem trouxe, que ele justamente tem essa visão também, né, de juntar assistência social, a educação e a saúde, e conseguir dar a possibilidade para que essas famílias carentes também tenham o atendimento. Não queremos que as escolas se transformem em clínica. Escola é escola. Né? E a gente tem que respeitar o chão da escola, os profissionais da escola. Mas a área clínica pode trabalhar de forma articulada. Ainda hoje, a gente levou muitos anos para conseguir isso, né? Hoje, no centro, a gente conversa com diversas clínicas, conversamos com outras instituições, nos sentamos, vamos para a escola, porque a criança é uma. Ela não pode ser retalhada. Né? Então, as famílias, que eu ia te dizer, tem uma mãe que eu uso muito nas minhas palestras, porque ela é uma mãe dessas potentes, assim, né? Eu brinco que as mães de autistas, elas aprenderam a brigar, né? E ela está com uma camiseta preta que diz assim, sou mãe atípica, anticapacitista e braba, né? Porque, assim, a luta, gente, é algo assim, elas não têm redes de apoio. Tá? Essa é uma grande dificuldade, a gente tenta trabalhar com isso, porque, por exemplo, no centro nós temos uma psicóloga, que ela é orientação parental. Não é para atendimento direto aos alunos, mas é para dar suporte aos pais, para indicar, para acolher os pais que estão chegando, os pais que já estão. Então, a gente tem alguns grupos de mães, que estrategicamente a gente organizou nos momentos de maior fluxo de atendimento, para que essas mães possam participar.
Então, a maioria tem 2 horários de atendimento, são 90 minutos, tu consegue fazer um grupo grande, né, de pais que possam participar. Então, foi a estratégia que a gente encontrou. Porque, assim, ó, elas não têm onde deixar os filhos, nem para ir fazer entrevista de acesso. Né? E aí elas vão, é que nem eu digo, gente, elas vão no banheiro de porta aberta, elas não conseguem ir no supermercado. E aí o que acontece com os pais? Alguns ficam, outros ficam, mas nem tanto, e a maioria vai embora. A maioria, as mães ficam sozinhas. A maioria vai embora. Assim, as mães ficam só. E aí tem todas aquelas questões. Aí a gente precisa da assistência social, porque a gente precisa mapear a condição dessa família. Ela tem passe livre? Se não tem, por que não tem? E as pessoas sabem os direitos que têm? Mas é isso que a gente trabalha o tempo todo. E a gente tem uma associação que está agora, a presidente é a Karen, que é a Amparo, né, que a Amparo também faz esse trabalho de estar avisando as famílias. Nós nascemos dessa associação, na verdade, da Amparo, da luta dessas mães, né? De avisar quais são os direitos. As universidades são parceiras com os profissionais que estão lá dentro também para dar essa ajuda. Só que tem momentos assim, ó, por exemplo, quando chega nessas áreas desses profissionais como neuropediatra e os fonos, tu está de mãos amarradas, porque realmente assim, ó, mesmo que seja particular, a agenda está lotada. Tu não tem mais como ter o atendimento. São poucos profissionais. E aí tem uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. O autismo também se transformou num grande comércio, e um comércio muito lucrativo. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado, e a gente diz para as famílias, fiquem atentos, né, vejam, porque tem pessoas que se aproveitam, cobram altos valores, absurdos de valores, e não dão uma devolução, né, pelos valores que acabam cobrando. Então, tem uma série de coisas que elas precisam cuidar. Eu acho que uma das coisas que é mais importante é a gente aprender a trabalhar de forma colaborativa e articulada. Né? Então, isto é uma das coisas mais importantes. Nós temos universidades potentes aqui em Pelotas, e aí eu digo isso, digo para as outras instituições também, façam parcerias. Eu digo para os municípios aqui da região, façam parcerias, porque a gente fez também. A gente tem um programa também que é estadual, que é o TEACOLE, vocês já devem ter ouvido falar, que aí funciona da seguinte forma, é um centro de matriciamento para mapear todas as necessidades, todas as demandas. E o centro de atendimento em saúde, que esse atende. E aí é especificamente o autismo, funciona dentro dessas instituições, mas ele não é a PAI, o macrocentro, mas funciona dentro de uma PAI. O Centro de Atendimento e Saúde não é, por exemplo, o Serenep, mas funciona dentro daquele espaço. Então, hoje a gente tem encaminhamentos que a gente pode ir dando e temos também várias clínicas particulares, né, vários espaços. Isso que eu ia te perguntar, Débora. 2 dúvidas que eu vejo nas famílias. Primeiro é quem procurar para fazer esse diagnóstico, quem vai ser o primeiro atendimento, qual especialidade, qual profissional procura. E segundo, muitas vezes as famílias ficam, tá, mas qual exame que eu tenho que fazer para descobrir se meu filho ou minha filha tem autismo? Às vezes penso, tem que fazer uma tomografia, tem que fazer um exame neurológico, é só uma consulta, um exame clínico? Como funciona o diagnóstico? A complexidade do autismo é algo, né? A gente tem até o MChat, que é um protocolo que, na verdade, até o próprio Sistema Único de Saúde, os pediatras deveriam aplicar numa suspeita, porque ali são 23 questões e muitas delas, se sinalizar mais de 6 sinal de alerta, mais ainda, né, tu tem, depois esse documento segue. Bom, o pediatra vai suspeitar, o neurologista ou psiquiatra é quem vai fazer essa avaliação. Ela ainda é clínica. Ela já tem sido muito mais multi hoje com a participação de outros profissionais, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, que faz um encaminhamento porque já percebeu muitas das características. Porque assim, como não tem um exame que mostre ou que diga o autismo, no que ele se baseia? Nas informações todas que a família traz, todo aquele histórico que a família traz e na observação que o médico vai fazer na hora ali, quando está olhando dessas características todas que a gente falou anteriormente. Né? Olha, está com a fala atrasada, né? Não fala, porque muitos não são verbais, né? Não fala, age como se fosse surdo, não dá função adequada aos brinquedos. Né? E no adulto, são outras questões ali que são também, na própria conversa, quando tu faz, tu vai conseguindo identificar. Então, são relatos, tem que ficar muito atento a isso, essas características são presentes,
Com o tempo, eu me lembro que a Juliana Maia uma vez me disse, Débora, já foi 2 consultas, foi um menino lá, eu não consegui fechar o diagnóstico. Sim. E aí nós fomos almoçar num restaurante. Eles estavam lá, fechei o diagnóstico. Pelos comportamentos que apresentou, tudo que ele não apresentou lá na hora da consulta, que ele ficou quietinho, sentado, que você nem sabe por quê, ele fez ali naquele momento. Com o tempo, né, os profissionais que vão tendo mais prática, que vão se especializando mais, dificilmente a gente erra, porque justamente é pela observação. E como lidar em casa com essas situações como seletividade alimentar, ecolalia, para não passar despercebido, o fulaninho está imitando todo mundo, que criança implicante. A questão da ecolalia é realmente saber direcionar, porque aqueles que são ecoláricos, eles vão usar como comunicação, então tu tem que ficar atento. E não é um deboche que eles estão fazendo. Não. Aí tu tem que ficar atento, né, justamente a essa comunicação, né? Tu tem. A questão da seletividade alimentar, a gente pode aproveitar muitas nutri. O centro mesmo, a gente fez uma parceria com a Universidade Federal, então tem o projeto PANA, que as meninas atendem todas as famílias do centro de forma gratuita, né? Por quê? Porque a alimentação, tu tem também muitas vezes que ofertar, e aí a gente sabe que é cansativo para as famílias, tu oferta uma vez, não quer, tu oferta outra, não quer, daqui a pouco tu para de ofertar, né? Então, de transformar. Então, como é que tu transforma o alimento? Como é que tu deixa ele mais atrativo para aquela criança? Como é que a criança chegou a comer só batata frita? Então, são coisas assim que a gente vai bem específico. Eu não sabia, e aprendi com as meninas, eu ainda sempre brinco com elas, porque elas sempre lá no centro, que o intestino da pessoa autista é mais poroso. Por isso que, muitas vezes, eles têm ali algumas reações a alguns alimentos. Mas temos, por exemplo, autistas que não gostam que misture a comida. Né? Tem que ser tudo separadinho. Nós temos, me lembro na educação infantil, assim, tem que comer a mesma coisa que todos. Cara, tem autista que não toma água. Mas, Débora, refrigerante não é saudável, mas ele não tomar nenhum líquido é menos saudável ainda. Então, a gente vai botar numa garrafinha que não apareça o que tem dentro. Né? Eu acho que a grande questão para as famílias é elas conseguirem ser persistente, não sei se é a palavra certa, mas delas irem insistindo. Então, o autismo é isso, assim, né? Eu acredito que na medida que a gente vai conseguindo conhecer e desvendar ele, é melhor, né? Sim. Muito para as famílias, é melhor para as escolas. Temos dificuldade, sim, gente, porque assim, vocês imaginem, escola é imprevisível. As escolas são imprevisíveis, sim, né? E deve ter algumas mais fáceis e umas mais difíceis de... Como sempre, como sempre. Aí tu pensa assim, um professor não foi trabalhar. Já é um problema. Um outro professor que vai atender. Claro, já é um problema, tu entende? Uma das coisas, assim, que até os nossos jovens, o ano passado, entregaram para a Paula, ainda na gestão da Paula, um documento por uma cidade mais inclusiva. Nós juntamos todos os grupos, eles fizeram as solicitações e eu escrevi num texto único, ali, juntei para eles levarem. Uma das coisas que eles pediam, por exemplo, é que os banheiros públicos fossem higienizados e fossem limpos, porque eles não conseguiam chegar nem perto de um banheiro público. Né? Falando em escola, deixa eu te perguntar, as crianças às vezes têm uma sinceridade que não é tão delicada em alguns momentos. Como é para organizar esse ambiente que seja receptivo, para que fazer com que outras crianças entendam que aquele coleguinha ele é só um pouco diferente, tem algumas rotinas, Na verdade, isso é informação, né? E também formação. Informação. Formação não no sentido, né, de engessar alguém, mas formação no sentido de levar para dentro da escola, tanto para os professores quanto para os pais, a informação. Porque, assim, quando acontece, por exemplo, situações de agressão, situação de uma desorganização, a gente tem que entender que o pai daquela outra criança, que foi a criança que, por acaso, apanhou, claro que vai reagir. Então, a gente precisa conversar com todos na escola, né? Desde o funcionário que atende no portão, até os professores que atendem, chegando às famílias. As crianças, elas reproduzem muito o que os adultos fazem e veem. Então, quando se fala de acolhimento, quando se fala de cuidado, de recepcionar na escola, as crianças estão observando. Elas estão observando o que os pais dizem e fazem em casa e o que os seus professores fazem também.
vou ter que pedir um segundinho para a gente agradecer o nosso apoiador, que nos Claro, vou ajuda deixar a aqui. Débora tomar uma água, que sobre escola eu tenho um monte de perguntas. Isso aí, pessoal. Vamos agradecer o laboratório Roger Pérez. O Roger Pérez, há 90 anos, prezando pela sua saúde. Tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone do laboratório Roger Pérez, 3225-4488. Débora, nós somos de uma geração onde se tinha menos conhecimentos, fazia menos diagnóstico, porém em todo grupo de amigos sempre tinha algum que era mais estranho, que era um pouquinho diferente, mas que era acolhido naquele grupo e todo mundo gostava daquela parceria. Hoje em dia temos uma realidade das crianças cada vez mais individualistas, mais fechadas no seu mundo, com menos irmãos, menos primos, menos convívio social e muitas vezes com o celular como seu melhor amigo. Essa aceitação que se tinha mais facilmente antigamente ainda está presente hoje ou está cada vez mais difícil inserir o autista na comunidade? Eu diria que, principalmente na questão da tecnologia, é algo que está deixando os nossos jovens muito alienados. Se a gente for pensar na inteligência artificial, né? Que tu joga ali para dentro as informações e tu tem um texto pronto. Nós vamos criar jovens preguiçosos. Não precisa pensar, não precisa ser criativo, não precisa construir. Eu acredito que assim, e isso muitas vezes, porque nós temos também crianças autistas que têm fixação para a questão da tecnologia e uma dificuldade para te conseguir largar um celular até mesmo para entrar no atendimento, né? Mas, de uma maneira geral, as crianças estão assim, quando tu vai no restaurante, quando tu vai... Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, por uma observação minha mesmo, assim, pessoal. Eu acho que depois da pandemia as coisas se dificultaram muito. A gente brigou muito para tirar as crianças, né, os autistas de casa, para irem para os espaços. De uma hora para outra veio uma pandemia que eles ficaram trancados dentro de casa, que a tecnologia era a forma de comunicação que a gente tinha. E a gente ainda está tentando resgatar isso até hoje, né? Não sou contra a tecnologia, acho que ela tem muita coisa boa, tanto que no centro a gente tem uma sala de tecnologia assistiva, né? Mas com moderação. Eu acho que nós perdemos a mão, perdemos o tom. Então, assim, as crianças não brincam mais na rua, elas ficam trancadas num quarto, né? Então, para os autistas, isso teve alguns que não queriam retornar, já estava muito bom em casa, né? No início choraram para voltar, depois já não queriam mais, queriam ficar. Então, eu acho que isso também, a gente voltar a recuperar, né? Tá muito difícil, depois vieram os alagamentos, de novo a gente viveu essas questões. E, com certeza vários sofreram. Vários sofreram, então nos abrigos mesmo, né? Foi criado um abrigo ali no cenáculo, que era para receber as pessoas com deficiência, que foi um cuidado que se teve. Mas, por exemplo, tiveram famílias que foram para um outro abrigo e a gente não conseguiu levar essas para o cenáculo porque tinha vovó, muita gente. E aí eles não queriam se separar. Sim. O pai e a mãe não queriam se separar do resto da família. Então, assim, nós temos muito ainda... Eu acho que o autismo ele vem nos desafiar como ser humano. De olhar para o outro, de acolher o outro e de ter empatia. Né? Então, o próprio tema desse ano é informação gera empatia, empatia gera respeito. Porque o respeito está muito intrínseco nisso. Se uma criança, por exemplo, isso acontece muito com as mães, e as mães colocam, num supermercado, ela gritar, se atirar no chão, as pessoas vão dizer que é falta de educação. Hoje, as mães a gente já encontrou outras alternativas, vocês sabem que tem aquele cordão, que é um cordão que de um lado é girassol, do outro lado é quebra-cabeça. Com o quebra-cabeça já está sinalizando ali que aquela criança é autista. Nos conte mais sobre esse cordão. Por que esses símbolos? O quebra-cabeça pela complexidade do autismo, né? Nem todo autista gosta. Tem autista adulto que não gosta de muitas coisas assim, né? Neurodivergente. Mas ele identifica, né, naquele cartãozinho, bom, é um autista. O lado do girassol são outras doenças que não são visíveis. Que aí não está o autismo. O que ajuda? A gente tem feito muita formação e eles têm andado muito, e isso até autistas que são autistas muito funcionais, né? E são comunicativos, eles gostam de andar com cordão de identificação, porque justamente a pessoa olha, né, e pensa, ainda falta informação sobre isso. A gente tem que divulgar muito mais, a gente tem dificuldade, já divulgado em várias rádios que fomos, ou no jornal, a gente já fez várias coisas, porque as pessoas têm que entender. Eu me lembro que um dia, ali no Guanabara, acho que era um supermercado, uma senhora estava impaciente esperando, mas o menino que estava atendendo era um autista.
Ele foi buscar e testar o material. Aí eu disse para ela assim, eu digo, sabe aquele cordãozinho que está ali no pescoço dele? É porque, o que é isso? E aí, no fim, a gente foi distrair ela até, porque quando ele voltou, sim, já estava, né? Mas, então, a importância da gente, sim, levar informação, assim, né? Muitas vezes tem famílias que sofrem denúncia porque a criança grita, e aí o vizinho diz, olha, tem uma criança que grita ali o dia inteiro, aí vão. Por que a gente sempre, gente, na época de final do ano, ou seja o que for, a gente faz todo ano a mesma campanha e vai para a mídia e fala fogos. Você, assim, atrapalha muito. Se as pessoas imaginassem o que elas causam para algumas famílias, quantos dias aquela crise vai durar, né? Quanto tempo essas famílias não vão conseguir dormir, elas não fariam mais o barulho com o sofrimento muito. Pense que a gente ouve, eles ouvem muito mais alto, né? Muito, muito mais alto. Então, são questões assim, ó, muito peculiares de cada um. Né? E às vezes a gente pensa, aquele autista ele não é verbal, então ele tem uma questão cognitiva. Não, é extremamente inteligente. Sim. Então, a questão assim, ó, de medir isso, não tem como a gente medir o nível porque eles nos surpreendem sempre. Né? Porém, comentaste em algum momento que essa interação social é um pouco mais difícil para muitos autistas, essa leitura do outro. Porque eles têm um foco de interesse restrito. Eles não. Tu está falando de moto, ele quer falar de avião. Sim. E a moto não interessa para ele. Gabriel, como é que faz quando chega na adolescência? Começa a ter relacionamentos, começa a querer namorar. Como é que funciona? E aí que a gente trabalha desde cedo isso para eles conseguirem entender os limites deles também. Por exemplo, tem um jovem, ele foi no cinema, a menina que estava interessada nele, já um jovem adulto. Foram no cinema, quando saíram, ela foi no banheiro e ele pediu um suco de laranja. Quando ela voltou, ela disse, por que tu não pediu um para mim também? Ele disse, se tu quiser, tu vai lá e pega. Sim. Então, essas questões, assim, muito literal. Mas, quando eles são preparados, e isso que é o importante, eles começam a ler e perceber um pouco melhor essas questões e essas nuances. Porque a grande dificuldade é isso. Por exemplo, se o barulho me incomoda, eu vou numa festa, né? Eu não consigo ficar todo o tempo. Tem um momento que eu vou ter que sair dessa festa. As festas do centro, elas são divertidas e engraçadas, né? Porque é muita gente circulando, mas tem alguns que chegam no início da festa, ficam 1 hora e vão embora. Tem outros que chegam mais tarde, vão embora. Tem uns que ficam do início ao fim, tem uns que vão só para o fim. Né? Por quê? Porque depende da tolerância deles, do tempo que eles aguentam, né? Do tempo que eles querem. E justamente essa questão assim, ó, de não tem isso, tu trabalhou com autista, tu conhece todos. Não, te ajuda. E temos nos últimos tempos diversas séries e filmes com personagens retratando o autismo. Tem a série The Good Doctor, Big Bang Theory, que é sobre um físico, um médico. Eu recomendo, ajuda. Eu recomendo uma série coreana. Uma Advogada Extraordinária. Perfeito. É uma série que, assim, ó, ela, por mostrar muito literalmente as características do autismo, ela é fantástica. Sim. Eu recomendo que vejam, é a melhor série que eu me lembro de ter visto, em termos de tu identificar e tu conseguir ver o sofrimento do pai de não ter o afeto da forma como esperava do filho, porque este, muitas vezes, é o sofrimento das famílias, né? Alguns deles abraço, beijo, aperto, não tem problema nenhum, mas tem aqueles já que o toque já incomoda também. É uma minoria, mas tem. Então, assim, ó, esses dias mesmo lá no centro, eu me dei conta, um determinado dia da semana, eu disse, nossa, quando começou a chegar, a gente colocou vários sensoriais que chegavam no mesmo horário. E eu disse, não vai dar. Né? Porque a gente sempre pede para os mais sensoriais, vocês chegam no horário, não cheguem antes, 10 minutos antes. Né, que está o pessoal chegando, que tem movimento de carro, que tem isso assim, cheguem no horário. Melhor que cheguem 2, 3 minutinhos depois, mas cheguem no horário. Agora a gente já conseguiu equacionar, porque aí tu tem aquele que não consegue com movimento, tu tem aquele que não consegue com barulho, tu tem... Então a gente tem que e assim, ó, realmente incomoda a gente, não é algo que eles tenham frescura, tu entende que não querem. E aí tem as questões muitas vezes da agressividade, não é que eles queiram agredir, é no impulso. Quando alguma coisa se desorganiza, é no impulso. Eu me lembro que o menino atravessando a rua e o cara buzinou.
Se eles soubessem o que aquela buzina causou, porque nós saímos todos para meio da rua, tivemos que parar o trânsito até acalmar o menino por causa daquela buzina e não teve atendimento naquele dia, porque foi só acalmar. Então, dentro do ônibus, um menino, o motorista ligou o rádio a todo volume. Ele mordeu a mãe no rosto. Então, quanto mais informação, quanto mais a gente espalhar essas informações por aí, mas assim, ó, se tu tiver com algo e perguntar, o que tu acha? Tá horrível. Né? Agora, se gostar, não precisa nem perguntar, mesmo vai dizer, tu tá linda hoje. E né? o comentário Então, não é com maldade. não é com maldade, não é com sinceridade, mas isso causa nas pessoas. Tu imagina crianças extremamente sinceras com seus professores. Né? E que atividades vocês oferecem no Centro de Autistas aqui em Pelotas? Bom, como nós somos vinculados à área educacional, é a intervenção precoce, o serviço de intervenção precoce, né? O atendimento educacional especializado, que é no contraturno, sempre no contraturno da escola. Temos as psicopedagogas, que atendem aqueles que não estão mais na escola, que são aqueles adultos já que estão. Temos o atendimento de arte-terapia, é muito bacana, a gente faz exposições e tudo. Temos de tecnologia assistiva, também trabalhamos com essa área. Temos educadores físicos, são 4 educadoras físicas para as atividades, porque no autismo tem isso também. Muitos deles têm um comprometimento no sistema vestibular, então a questão do equilíbrio, essas questões estão muito presentes. Temos a Ludo, que é o ensinar a brincar, né, para aquele pequeno que está lá dentro, para ele aprender a brincar. Temos a terapia ocupacional, que é a terapia ocupacional voltada para a educação, para as demandas que lá na escola, por exemplo, a criança que no refeitório não sabe segurar um garfo, não consegue fazer a pega do lápis adequadamente. Muitas vezes, questões de autonomia, né, de vestir uma roupa. Então, hoje nós temos uma parceria com a Universidade Federal e as estagiárias, então conseguimos ampliar, né, esses atendimentos. Nós chegamos a ter, durante um tempo, passamos até pela Câmara de Vereadores, pela Procuradoria, que nós entendíamos que o atendimento de fono seria necessário. Funcionou durante os primeiros 10 anos, mas depois não. Quando nós tivemos aí a fono, ela veio pela educação. E aí, na educação, tudo que era considerado clínico, ela não poderia atender. Então, nós entendemos, junto com ela, que o trabalho dela seria muito mais útil junto à saúde, porque aí ela poderia atender toda a demanda clínica que ela não podia atender na demanda da educação, né? Então, são os atendimentos. E aí temos as parcerias, né? Porque temos o atendimento, por exemplo, da psicologia, que é a orientação parental. Temos a orientação educacional, que é essa liga com as escolas e com as mães também. E temos as parcerias ali com a nutrição, temos com a psicologia, que aí acompanham os nossos grupos, acompanham, que é muito bacana também. E agora acabamos de firmar com o pessoal da veterinária, né, com a pet terapia, que são os cães, que é maravilhoso. Parece que é um também. resultado fantástico, né? É maravilhoso, maravilhoso também. Nós tínhamos outras ideias, muitas ideias para o centro a gente tem, né? Quando a gente nasceu lá atrás, nos disseram, olha, isso vem mais para atender as coisas das famílias e para que as famílias estavam desesperadas atrás. Só que eu sempre brinco que colocaram à frente quem pensa, vamos embora, e o Cachoeira junto, e aí depois os outros que passaram. Então, o centro começou lá com seus 58 atendimentos, crianças, jovens e adultos, e hoje chega a quase 600. Né? Temos muitas dificuldades neste momento, agora, né? Se eu for dizer, já vem da última gestão, e agora não pela gestão, mas a gente sabe que a educação colapsou, né? Então, falta professor. E se alguém quiser ajudar, alguém que está nos assistindo, algum empresário, algum comerciante, ou uma pessoa que se identificou com a causa e quer ajudar, tem como? Tem. Pode entrar em contato conosco, porque aí depende o perfil de ajuda que vai poder dar, né? Porque, às vezes, nós temos aqueles, por exemplo, o Rotary Norte, ele nos ajuda muito. A gente faz os projetos, já ganhamos material para a educação física todo. Como a gente trabalha com alguns materiais diferentes, por exemplo, a gente tem as plastificadoras, a gente produz o material na tecnologia, que são materiais que têm uma durabilidade muito maior. Isso são coisas que o sistema público não dá. Então, a gente tem que arrumar uma forma de dar. Nós temos, por exemplo, que são pessoas físicas, né, que acabam nos ajudando, a Marlise e Flora, roubaram a nossa cama elástica, foi a Marlise nos deu uma de presente, né? Então, essas coisas, assim, depende do que a gente precisa no momento. Então, quando o empresário entrar e dizer assim, olha, eu posso te ajudar com tal coisa, o que tu precisa aqui que posso? E aí a gente fala, porque uma característica nossa é sempre assim, a gente faz um projeto,
A gente embasa o projeto e entrega para quem vai nos ajudar. E a pessoa compra e nos entrega. Né? Então, Sim, por exemplo, claro. tem empresário que já nos entregou data show com notebook. Né? Débora, o que precisa? Tal coisa. Tá. Aí o empresário vai lá e nos entrega. É um A suporte. pessoa que vai entrar em contato com a senhora lá, explica para ele como entrar em contato praticamente. Isso. Liga para lá, faz uma agenda, conhece o espaço primeiro, né? Olha o espaço, assim, porque a gente atendeu até um município agora, por último, e o secretário de Educação me disse assim, eu já tinha ido lá fazer algumas palestras, aquela coisa toda, e ele disse assim, eu não imaginei que fosse assim. E aí eu perguntei para ele, assim como? E ele disse, tão organizado, tão limpo, tão bonito. Tão E eu bom. disse, por quê? Porque é público? E ele disse, não, eu só não imaginei. Sim. Eu disse, sim. E assim, eu sempre digo, e digo para quem nos ajuda, podem chegar a qualquer momento. Só que, claro, quando quer falar com alguém da direção, é bom agendar, porque às vezes está numa reunião em outro lugar, conseguindo até em outros lugares. Mas a qualquer momento pode chegar, vai ser muito bem recebido, vai conhecer os espaços. Né? Ali é um espaço que nos deu a possibilidade de ampliar muitos atendimentos. E agora, hoje, o que a gente precisa muito é, na verdade, do nosso próprio poder público, né? Que são profissionais. Porque tem uma coisa assim, os professores, essa área educacional é escolhida a dedo. Né? A gente precisa que sejam pessoas que tenham a formação e, mais do que isso, que tenham um perfil. Vocação, né? Porque assim, eu ainda brinco, uma vez um dos profissionais me disse assim na secretaria, Débora, mas se for assim, então, como é que não? Ninguém vai aprender? Tu está dizendo que ninguém vai aprender? Eu digo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem pessoas que não vão conseguir se adaptar à nossa rotina, porque assim, tem dias que é puxado. Claro. Né? E os pais sabem disso também. Então, eu me lembro que há pouco tempo eu tive numa Câmara de Vereadores e eles estavam questionando um pouco o atendimento do centro na área da saúde. Eu deixei todo mundo falar, claro. Depois eu disse para eles, vocês estão batendo na porta errada. Nós não somos saúde, nós somos educação, vocês batam na porta da saúde, né? Justamente porque assim... E aí eu disse para eles, vocês têm que falar... Quem falar mal do centro e não teve atendimento no centro, eu desconsidero. Sim. Vocês têm que falar com quem tem atendimento lá. Claro, porque essas mães, eu garanto, e elas nos defendem com unhas e dentes, né? A gente conseguiu construir uma relação com a família de confiança e de respeito. Porque a gente sabe o que elas passam, a gente sabe que acaba que elas se ajudam muito. E é uma coisa que eu digo, assim, às vezes, para a própria equipe de trabalho, assim, elas passam muito para trabalho para chegar até lá, para que a gente não dê o melhor atendimento possível. Né? Então, eu hoje fico muito feliz da gente prestar, né, assessoria para muitas clínicas particulares, né, para os municípios da volta, da gente ter servido de inspiração para o Teacoli. Né? Foram as nossas diretrizes. Me lembro a gente lá com a Arita conversando. Isso nos dá muito orgulho. E onde fica o centro de atendimento? Para quem quiser ir lá visitar. Isso, General Argolo, 1801, atrás do Pelotense e atrás do Hemocentro. Perfeito. Ali, fica ali naquela. Vocês sabem que quando a gente mudou para ali em 2018, no primeiro dia que a gente estava lá, disparou as sirenes da ambulância do Hemocentro. E eu disse, meu Deus, agora. Né? Porque o SAMU ficava ali sim, próximo. E aí eles ligavam a sirene dentro ainda. O que a gente fez? Nós fomos até ali conversando. Agora eles ligam só quando chega na Bento. Sim. Acabou o problema. Agora, sim, do Pelotense a gente ainda está solicitando, porque quando troca, a gente sabe direitinho, troca para nós também, né? Porque os nossos atendimentos são de 45 minutos, os deles também. Então, ele toca lá, a gente já sabe que mas para eles o barulho é algo que incomoda muito, né? Débora, falamos muito sobre crianças, famílias, mas quem já é adulto, está escutando, conversamos e se identificou. Ficou em dúvida, poxa, será que eu tenho algum espectro? Será que eu sou autista? O bom é conversar com profissionais que já trabalham com autismo e aí, se essa ideia persistir, consultar um neurologista também. Isso acontece muito quando a gente termina uma palestra, né, em lugares assim que tem muitos adultos, né? No final as pessoas vêm dizer assim, eu faço isso, eu digo isso, né, eu faço isso. Aí eu sempre digo, agora semana passada teve um rapaz que ficou me esperando e aí ele disse assim, não, eu queria conversar porque assim, o meu caminhão é super limpo, eu não posso ver sujeira, minhas botas têm que ser limpas, todo mundo debocha de mim, pela minha organização, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele, tá, mas o que mais dentro que eu falei que tu consegue? Ele,
Não, é isso. Eu disse, não, tu pode ter, então, uma questão da limpeza mesmo, né? Pode ser um toque ali, não necessariamente autismo, só se tu tiver outras coisas também que possam. E hoje a gente tem, no centro, a gente tem um jovem autista que trabalha conosco, né? E provavelmente as gurias têm 2 professoras que disseram, nós somos, mas a gente não vai buscar o diagnóstico. Porque o que acontece com o autista adulto? Ele já passou por tudo. Ele é um sobrevivente. Então, acho que essas são as pessoas que a gente convive e que, para mim, são a grande referência. Claro. Então, acho que a principal coisa é observar a criança. Normalmente, quem tem filho faz isso bem mais rápido. Né? Olha só, não faz e já consegue. Agora, quem não tem filho, às vezes, não tem outras referências, se não tiver primos, se não tiver aqueles mais próximos. Então, é observar a criança e ver. E levar. Não ter medo da avaliação, porque o laudo, e eu digo isso para todos, o laudo tem que vir para ajudar a fazer com que essa criança supere as dificuldades, as barreiras que vão surgir, porque vão surgir. Né? É para isso. Não é, e isso eu digo para as escolas também, não é para diminuir horário, porque se até hoje a criança ficava todo horário na escola, não é um laudo que vai fazer com que ela fique com horário reduzido. É pensar, sim, nos apoios que precisa, né? E é trabalhar de forma colaborativa, que ainda é a dificuldade que a gente tem, é a articulação e os acessos aos demais profissionais, né? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Muito legal, um papo fantástico, um trabalho maravilhoso que deve ser assim, ó, louvado, porque parabéns. Assim, é um Fica trabalho... o convite para vocês irem lá. Vamos lá, é um trabalho extremamente importante que impacta na vida de muitas pessoas. Então, muito mesmo, cada vez mais. Né? Cada vez mais. Cada vez mais. Eu disse, não tem. A gente vai encontrar pessoas autistas em todos os lugares, né? Não tem. Bom. Parabéns. Eu que agradeço. Pessoal, contamos com todos vocês para fazer esse assunto chegar em todos os grupos de WhatsApp da sua família, do Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, qualquer mídia. Você pode estar mudando a vida não somente daquela pessoa, como de todo mundo que convive com ela. Portanto, eu acho que empatia é a palavra de hoje. Empatia. Né? Aproveite, compartilhe esse material, marque as pessoas que vocês sabem que possam ser ajudadas aqui. Se inscreva, comente, curte, compartilhe. É uma honra estar todas as terças-feiras aqui com vocês e aguardamos a sua audiência na semana que vem. Henrique. Boa noite. Boa noite. Boa noite.